A paz do Senhor, queridos irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Mais uma vez, estamos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Todos os dias, às 6 da manhã, uma mensagem de Deus para o seu coração. Precisamos estar sempre atentos e a ouvir a voz do Senhor. E eu quero falar hoje sobre um significado muito importante da nossa vida. Mas antes, vamos orar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade. Que o Senhor venha abençoar cada um que estará ouvindo essa palavra e que essa palavra possa se fazer morada em nosso coração. Amém e amém. Bem, irmãos, talvez você já se perguntou assim, o que é uma vida em Cristo? Né? O que é uma vida em Cristo? Muitas pessoas talvez já se perguntou isso, mas não tem assim um significado ou não sabe dizer o significado. Bem, hoje eu quero falar sobre isso, sobre de nós apresentarmos a nossa transformação. A vida em Cristo é nós mostrarmos que houve uma transformação da nossa maneira de viver, da nossa maneira de pensar e da nossa maneira de se relacionar com Deus e com os outros, lógico. Então, há um significado espiritual. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, diz assim, ó, assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Muita gente fala que nós todos somos filhos de Deus. Não, a Bíblia não fala isso. A pessoa que fala que todos é filho de Deus são pessoas que não têm muito entendimento. Porque eu sou filho do meu pai. Mas se eu quero ser filho de Deus, preciso me arrepender dos meus pecados e receber a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aí sim, aí eu começo a fazer parte da família de Deus, porque viver em Cristo significa que a pessoa aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e passa a viver de acordo com os seus ensinamentos. E isso não é apenas uma mudança de comportamento externo, é uma nova identidade espiritual. Então, quando a pessoa ela não tinha Jesus, ela tinha a identidade dela, ela fazia o que queria, ela fazia o que o seu desejo, o seu desejo interior queria, né? Fazia tanta coisa errada, mas a partir do momento em que ela entregou a sua vida a Cristo, ela se torna uma nova criatura. Então ela vai fazer a vontade de Deus, os ensinamentos que o Senhor nos dá. Então, para isso, houve o quê? Um arrependimento dos pecados. Teve a graça, a fé no perdão de Deus e deseja seguir a vontade de Deus diariamente. Então, quando nós temos a Jesus, nós precisamos mudar também o nosso estilo de vida. A vida em Cristo se manifesta com ações práticas. Amar o próximo, João 13:34, perdoar como Cristo perdoa, Efésios 4:32, servir aos outros com humildade, Marcos 10:45, e buscar a santidade em 1 Pedro 1:16. Não é fácil o caminho, irmãos, mas é sustentado pelo Espírito Santo de Deus, que capacita nós a viver de maneira diferente ao mundo. Então, viver em Cristo é isso, é ter uma vida reta, santa diante do Senhor. É você realmente querer crescer espiritualmente, como você está fazendo agora, ouvindo a palavra de Deus. E é um processo da santificação e do crescimento espiritual, é um processo de amadurecimento espiritual, tá? Então nós precisamos realmente ler a palavra, ouvir a palavra, crescer diante do Senhor através disso. Como eu sempre falo para os irmãos, assim como o corpo necessita do alimento, arroz, feijão, carne, do alimento necessário, assim também é o nosso homem interior, o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus,
tem que nos alimentar através da palavra. E a palavra é quem nos alimenta, a palavra é quem nos sustenta. Lá o apóstolo Paulo fala, lá correr a carreira, lá em Hebreus 12:1, ou seja, seguir uma jornada de fé e esperança. Leitura da palavra de Deus, vida de oração. Você precisa orar, você precisa estar em comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus e obediência diária, irmãos. As tentações vêm, mas nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. E relacionar com Cristo. Mais do que nós seguirmos regras, irmãos, a vida em Cristo é sobre o relacionamento íntimo com Jesus. É saber que Ele está presente a cada momento da nossa vida, trazendo consolo, direção e propósito. Lá em Gálatas 2:20 diz assim, ó, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Paulo estava declarando, não era ele mais que vivia, mas era Cristo que vivia em mim. Paulo era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vivia uma vida reta, santa, diante do Senhor. E olha lá o que diz em Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser o quê? Revelada. Viver em Cristo também aponta para uma vida eterna. O cristão não vive apenas para esta vida, mas com os olhos na eternidade. Então nós precisamos crer que estamos caminhando para a vida eterna. Essa é a maneira de que nós vivemos em Cristo Jesus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com mais pessoas. Então vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos viver em Cristo Jesus, uma vida reta, santa, diante do Senhor. Eu quero agradecer a cada um que ficou comigo até o final. Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te proteger e que o Senhor venha te guardar. Deus abençoe. E lembrando que amanhã, às 6 da manhã, mais uma mensagem para o seu coração. Que Deus abençoe.